Jesus, essa mulher foi pega agora mesmo em adultério. A lei é clara em nos dizer que uma mulher surpreendida em adultério deve ser apedrejada até a morte. Por quê? Por quê? Você não escutou? Ela se deita com vários homens. Ela desrespeita a lei. Essa mulher é uma pecadora e por isso deve morrer. É verdade isso? Ela é uma pecadora? Então é por isso que ela deve morrer? Mas quem nunca pecou? Quem? Quem quer que seja, venha até aqui e atire essa pedra. Você! Ótimo. Pegue esta que é maior. Mas tenha cuidado, amigo. Saiba que há um Deus que tudo sabe e tudo vê. Onde estão todos eles? Onde estão aqueles que lhe acusavam? Parece que ninguém ficou para condená-la. Ninguém, Senhor. Pois bem, nem eu te condeno. Vá em paz e não peques mais. Olá, um bom dia para você. Está começando o nosso Tarobá Cidade ao vivo, agora 11 horas e 2 minutos, quase 11h03, com bastante emoção, né? Que a gente começa um programa na Sexta-feira Santa ao vivo, já virou tradição aqui no Tarobá Cidade. Sempre começamos o programa da Sexta-feira Santa com um trecho da encenação da Paixão de Cristo, do pessoal do Teatro da Paz, esse grupo maravilhoso que dissemina, né, esses relatos maravilhosos de Jesus, da paixão de Jesus, os seus momentos finais. E a gente aqui ao vivo fazendo um programa muito especial, já com uma lágrimazinha aqui, gente, saindo, porque toda vez que eu vejo essas cenas não tem como não se emocionar. E o programa de hoje tá cheio de reflexões também desse período que é tão importante para milhares de pessoas. Vamos falar também de tradição, de fé, de espiritualidade. Toda vez que eu trago esse tema aqui no programa, eu recebo muitos elogios. O último que eu trouxe foi na sexta-feira, acho que no dia 7 de março, em que nós falamos da fé como um poder de cura também. E aí no sábado, no Calçadão, que foi Dia Internacional da Mulher, muita gente veio elogiar, falando parabéns pelo tema, traga sempre esse tema. E eu sempre falo isso aqui, desde o meu primeiro dia no Tarobá Cidade, que Deus me use muito, para que eu também consiga, por meio da minha voz, da minha imagem, do meu programa, que não é meu, né, da Tarobá, mas está sob o meu comando, que Deus me use muito para eu poder levar uma mensagem de fé, de otimismo, de espiritualidade, de conexão com o que você acredita. Eu não sei a sua religião, mas hoje a gente não vai falar disso aqui. Temos representantes de algumas religiões, mas o objetivo é esse, de compartilhar mensagens de fé, de conexão com Deus, e que a gente consiga também tocar você nessa Sexta-feira Santa, você que está descansando um pouquinho aí no seu feriadão. A gente preparou esse programa com muito carinho e o nosso Tarobá Cidade desta Sexta-feira Santa, feriado da Paixão de Cristo, está só começando. My heart has to be grateful. All the times you've been
pra gente fazer esse bate-papo de uma forma leve, eu recebo aqui o meu amigo, eu já posso chamar ele de amigo, um mentor espiritual, Emerson Mildenberg, que é teólogo e é pastor também. Obrigada, Emerson, mais uma vez. Eu que agradeço, Patrícia. Uma alegria para a gente participar novamente do seu programa aqui na Tarobá, nesta data tão especial. Também outro mentor espiritual da outra religião, que é a minha, né? O Padre César Braga. Obrigada, Padre. Muito obrigado também, pastor Mildenberg. Outra vez estamos juntos e aqui também com todos da apresentação tão bonita, como você falou, que já nos emociona, nos toca o coração. E contigo também com os que estão aqui nos bastidores. São todos assim formando um conjunto para que seja o melhor programa para a cidade e as pessoas que estão em casa neste momento. Amém. E para representar esse grupo, que é só uma parte, né, dos atores, Ricardo Leal, que é ator e representa Jesus, já chegou aqui. A gente já falou, meu Deus, só falta tocar trombeta agora porque Jesus voltou. Porque você fica muito bem caracterizado. Obrigada pela presença de todos vocês. Eu que agradeço a oportunidade de passar pelo processo de evangelização, fazer parte daquilo que ele falou pra gente, né? Façam isso em memória de mim. E o teatro, como arte, ele faz isso, né? Então a gente acredita que cada um, independente do papel que ele faça, que ele possa tocar aquele que vai nos prestigiar e vivenciar tudo isso que nós vamos viver lá hoje. Todo ano a gente se sente muito tocado, né, Padre? Essa é uma encenação que normalmente são os católicos só que fazem, ou são os evangélicos, são os cristãos. Como é que começou essa tradição para reproduzir, né, há mais de 2000 anos, essa encenação dos momentos finais de Jesus? O importante é nós vermos um dado interessante. O cristianismo é um acontecimento que mudou a história. E por ter mudado a história, o cristianismo, a pessoa de Jesus, impregnou a cultura, a arte, a beleza, a música. Então, mais do que ser também só uma religião, o católico, posteriormente o protestantismo, com todas as suas variações, nós precisamos ver que o cristianismo é um acontecimento. Então, nós precisamos encontrar Jesus apesar das religiões. Então, é bonito ver o que o Ricardo estava falando, que impregnou a cultura, o teatro, a arte, os desenhistas, né? Então, tantas coisas que é o que nós precisamos fazer, impregnar realmente a sociedade de uma mentalidade cristã, porque Cristo revela a humanidade. Quem somos nós? Que nascemos, vivemos, morremos, sofremos, principalmente hoje, Sexta-feira Santa, que nos mostra o sofrimento, o sentido do sofrimento humano e cristão. É isso que nós precisamos, porque existe uma outra lógica que quer apagar a existência do cristianismo. Então vamos distribuir chocolates, né? Vamos fazer outras coisas, que essa é a lógica do mercado, que ela tem um processo, ela tem uma lógica. A lógica dos crentes é outra, é o seguimento de Jesus, que também comemos um chocolatezinho. Mas nós não podemos perder de vista que nós temos Jesus no meio. Eu Jesus até brinquei com o Mildenberg nós. antes de começar, porque ele sempre traz um chocolatinho para mim, mas o mais importante é a sua oração, que está sempre fazendo, inclusive. Agora ele ficou com a culpa que ele vai trazer. Ele vai passar no mercado. Agora eu preciso comprar e trazer. É isso, Emerson. Eu faço quórum, com certeza, com as palavras do Padre César. E da perspectiva reformada, né, da fé evangélica, cristã evangélica, da perspectiva reformada, a Sexta-feira Santa, que representa para nós a crucificação de Jesus, né? O apóstolo São Paulo, inclusive, vai fazer isso com muita maestria, trazendo para os seus documentos sacros, para as suas cartas, né, tanto Coríntios quanto Romanos. Paulo vai contextualizar. Jesus, ele foi crucificado, Jesus, ele ressuscitou para dividir a história de fato, para lançar sobre aqueles que o recebem uma nova vida, nova perspectiva, nova esperança. Jesus mudou a história, como o Padre César acabou de falar. E dentro dessa perspectiva da teologia reformada, Êxodo capítulo 12, lá no Antigo Testamento, né, que foi um acontecimento para os hebreus, para o povo judeu, em Cristo Jesus, ele se transforma no Cordeiro Pascal. Jesus é o nosso Cordeiro,
aquele que nos dá vida e vida em abundância. E o Ricardo e a equipe, que coisa fantástica o teatro, né? Sou suspeito em falar, Patrícia, Padre César, porque eu amo teatro. Eu amo teatro. Ricardo, incrível que existe também um questionamento sobre a fé, que as pessoas estão distantes, mas é incrível como vocês, por meio do teatro, conseguem despertar muitas vezes, porque o público que vocês atraem, só ali na Vila Portuguesa, é de milhares e milhares de pessoas. E agora vocês ainda expandiram para outras cidades e outros dias vocês fizeram a apresentação no Aterro, inclusive, né? Nós estamos aí indo para a 15ª encenação, né? Então nós temos várias cidades esse ano. Então, assim, o que acontece, e é uma experiência nova a cada encenação, a cada cidade que nós fizemos. E como o Evangelho, como a Palavra de Deus, ela sempre se renova. E o teatro também, porque é um público novo, é um momento espiritual, tanto nosso como daqueles que estão nos prestigiando, e a emoção de cada um. Eu costumo dizer o seguinte, você vê uma criança, ela desaba em choro. Ela desaba em choro vendo Jesus apanhar, ela não consegue participar porque ela é muito impactante. Então, assim, e eu sempre brinco que eu aproveito o momento como Cristo, nada, né, minha pretensão de parecer jamais com ele, assim, mas assim, eu aproveito. Sim. Eu, espiritualmente, quem me conhece, não pode ter um contra-testemunho, né, como padre, como pastor, você não pode ter um contra-testemunho. Então, eu, como no meu papel, eu acabo tendo essa responsabilidade de conviver e viver o ano todo assim, uma pessoa boa, né? Então, assim, só que eu aproveito também esse momento que eu estou vestido para abençoar, para pedir a Deus pelaquela pessoa, né? Por aquela pessoa. Então, eu me sinto assim. Você é ator o ano inteiro e estendo para todo mundo? Vocês têm outras profissões, né? Profissionalmente, lá no teatro, todos nós somos amadores, né? Uhum. Eu lembro que eu tinha uns 10 anos, eu montava circo. E eu não entendia muito aquilo, né? E um dia alguém na igreja bateu nas minhas costas, gostaria de convidar você para participar do teatro e você vai ser importante naquilo. Então, assim, nem jamais pretenderia chegar onde eu cheguei em relação a papel. Mas eu acho também que, independente do papel que eu fiz no teatro, eu fiz parte e faço parte como uma pessoa importante para o processo. Ah, sou povo? Sou povo. Né? Sou soldado? Sou soldado. Sou aquele que manda crucificar? Tudo bem. E sou Cristo hoje, né? Mas cada um de nós somos chamados a ser Jesus, chamados a ser cristão. Então, independente do papel, nós somos importantes. E existe esse símbolo da cruz, né? E que muitas pessoas que estão sofrendo, né, as suas próprias cruzes, também é uma forma de dizer isso, padre, não sei se eu estou falando besteira como leiga, mas se Jesus não abandonou a sua cruz, porque eu ouvi até um bispo falando isso esses dias, ele era filho de Deus, ele poderia ter descido ali, não ter aguentado todo aquele sofrimento, porque ele teria poder para isso, mas ele não abandonou a sua cruz. Então nós também, como cristãos, também, né? Mesmo que o momento seja difícil, tem hora que dá vontade de desistir de algumas coisas, mas que não abandonemos também a nossa cruz. E São Paulo fala que todos nós que fomos batizados, em Romanos principalmente, que é onde está mais forte a presença de Paulo, a teologia do batismo, diz que nós que fomos batizados com Cristo, com Ele também ressuscitaremos. E ser batizado em Cristo Jesus, que aí é onde eu penso que muitas pessoas vão muito mais pelo cultural ou ritual, e não tanto pela realidade espiritual do batismo. No sentido de que quando alguém leva um filho, ou adulto, ou criança para o batismo, ela está pedindo que a vida de Jesus aconteça na vida dessa criança ou desse adulto, porque essa família já vive essa vida, significa dizer que já deveria viver essa vida de Cristo Jesus. E se nós, pelo batismo, assumimos a vida total de Jesus, temos que assumir a integralidade da sua vida, sua paixão, morte e ressurreição, dentre outras consequências. Ter sido ali expulso, ele vai ser expulso, ele vai ser mal visto, as autoridades políticas não entendiam quem era Jesus. Vamos, crucifica-o. Qual é a razão da morte? Porque Atos dos Apóstolos vai dizer que Jesus passou a vida fazendo bem. Então, a razão foi ter feito bem.
né? O Ricardo já falava eu procuro fazer o bem na minha vida. É o que Jesus fazia. Então, não tem como ser cristão sem o sofrimento. E não tem como, mesmo que não seja cristão, querer tirar o sofrimento da vida. Toda vida, ela vai ter sofrimento. Nasceu, já a mãe já pariu, já teve filho, já vem o sofrimento. Ela é intrínseca à humanidade. Agora, existem muitos sofrimentos que acontecem, que não são provocados e outros sim. O sofrimento do povo que passa pela guerra da Síria. O pessoal que está na Terra Santa, nesse momento, na faixa de Gaza. Toda essa questão são sofrimentos provocados pelos homens. Há uma pergunta que após a Segunda Guerra Mundial, o pastor Mildenberg se fazia, e depois o Papa Bento XVI respondeu muito bem, disse: onde estava Deus quando aconteceu Auschwitz? Com todo o sofrimento que foi, Deus sempre está presente. Onde estão os homens crentes em Jesus quando tantos males acontecem e quando não há compromisso cristão? Porque o cristianismo é para viver só na liturgia. Ou seja, não é só para viver lá na missa, ou no culto, ou com a Bíblia na mão. Ele tem que ter uma missão transformadora. Por isso que Jesus faz discípulos. Discipulado é intrínseco a quem crê em Jesus. E mesmo tendo sofrimento, né, Mildenberg, existe o alento que a fé nos proporciona também e que está muito ligado a isso, né, que a gente vive na Sexta-feira Santa. Se ele morreu por nós, nós temos uma esperança também depois no domingo, que é o dia que ele ressuscitou, de que caminhemos com o sofrimento, mas sempre com a esperança e com a fé de que dias melhores virão. Jesus, ele deixa esse legado, né? Como o padre César acabou de falar. Ele deixa esse legado para nós, para que nós, como discípulos, nós possamos seguir suas pegadas. Então, assim, não adianta, como de fato nós estamos no Brasil, ainda que seja um país laico, tem uma maioria cristã, né? No Brasil nós temos a espiritualidade, a religiosidade como algo que se expande cada vez mais, em todos estados, cidades e assim por diante. O grande detalhe é que tantas vezes a espiritualidade, ela gera, ou a apresentação dessa espiritualidade por parte de instituições, vai gerar no coração do cristão, da pessoa, do homem, da mulher, enfim, como se fosse um passe de mágica. E não é um passe de mágica, né? Jesus, ele sofreu, Jesus nos deixa o legado, o exemplo do que fazer no sofrimento, mas acima de tudo, o Senhor Jesus sempre ensina a colocar o outro em evidência. Como a gente viu no teatro, vamos ver possivelmente, a gente percebe que o amor ao próximo, o entendimento ao próximo. Então, se eu tenho este meu coração convertido, convencido pelo poder de Cristo, pelo legado que ele deixou por meio de sua morte expiatória na cruz do Calvário e consequentemente a ressurreição, eu devo imitá-lo no meu dia a dia, no meu cotidiano. Ô, Ricardo, faz quanto tempo que você faz o papel de Jesus? Eu não tenho assim exato. Eu acredito que entre vindas e idas 15 anos, alguma coisa assim. Porque o teatro tem quantos anos mesmo? O teatro tem 40... Mais de 40, né? Ele desde 1978, que é onde começou. E, assim, eu aceito mais por estratégia. Hoje nós temos aí 4 Cristos. Então, assim, pelas dinâmicas das 17 encenações. Então, assim, eu devo estar aí desde de 2017. Eu estou te perguntando para saber... 2010, desculpa. 2010, né? O que você sente, né? Porque eu vejo que vocês todos têm as falas bem decoradas, que vocês até falam junto com o playback ali, mas é automático para você? Virou uma encenação mesmo? Mas o que você sente por dentro a hora que você está ali naquele momento? Como eu disse, a emoção do papel, a emoção de vivenciar tudo aquilo que a gente vai vivenciar hoje é única. É como o padre, se você perguntar para o padre, para o pastor, essa palavra que você professou, que você proclamou, como é que é? É isso. Na verdade, é ali do dia. Então eu me emociono, eu choro, só que assim, eu confio na ação do Espírito Santo, que ele vai conduzir todo o processo.
Uma vez que eu achar que humanamente eu consigo fazer aquilo, cai por terra e dá errado. Você chora durante a encenação? Oi? Você chora durante a encenação? Eu não posso correr esse risco de me entregar, eu tenho que ficar consciente. Então eu tenho que ter emoção, mas consciente de que eu não posso me entregar. Eu sei que na última vez que eu estive na cruz, eu me emocionei, mas eu tive que me conter. Porque daí você não consegue. Você não fala, você não interpreta, você não chora, você não morre. Então assim, eu tenho que me conter. Chorei. Eu lembro de uma vez que eu entrei numa cena, eu vi um povo, uma mulher, olhando eu como Cristo, e eu me entreguei. Aí eu tive que me segurar. Então eu me seguro no abraço. Então assim, nesse sentido, eu não posso me entregar. Entendi. Eu tenho que ficar consciente e seguro daquela parte que eu tenho que fazer. É que nem a hora que começou. Eu tive que colocar a língua no céu da boca, Isso. que é uma técnica, né? Pra não chorar, porque Isso. senão eu falei, não vou conseguir fazer a abertura do programa, porque realmente é muito emocionante. Eu vou fazer um intervalinho comercial, até pra eu tomar uma água e dar uma tossidinha, que vocês viram que eu tô bem gripada. E eu quero conversar com eles no próximo bloco pra saber também como é que é a emoção de cada um ali na hora que tá fazendo a encenação. Porque eu sei que você se emociona, mas e pra eles? Como será que é? E claro, a gente continua o bate-papo aqui com o pastor Mildenberg e o padre César Braga também. Não saia daí não, eu volto já já. Tarobá Cidade de volta ao vivo, um programa cheio de fé, reflexão nesta sexta-feira santa e a gente espera tocar você. Como eu falei no bloco anterior, eu vou conversar com algumas pessoas aqui que fazem parte do Teatro da Paz, essa encenação maravilhosa da Paixão de Cristo. O primeiro que quis tacar a pedra foi você. Como que é seu nome? Meu nome é Rubens, muito bom dia, Patrícia. Bom dia, Uma honra Rubens. estar aqui com você, tá? Agradeço este convite, em nome de todos Honra é eles. nossa. Você é ator? Não, O que você faz da vida? eu sou vendedor. Vendedor. Vendedor, chefe de família. A gente tem que se desdobrar para conciliar os dois, né? Porque eu tenho que dar conta da minha casa e conta no teatro. Hoje tem lá 20 mil pessoas esperando a gente, então eu tenho que conciliar as duas coisas, ser um bom pai de família e um bom ator, né? E um bom vendedor, né? E um bom vendedor. Ô Rubens, você faz qual papel? Hoje aqui eu estou de sacerdote. À noite eu vou estar atuando de João Batista e vou estar entrando com a Sagrada Família. No caso, meu filho tem um bebê de 10 meses, ele faz Jesus. Nosso teatro começa com Jesus pequeno. O seu filho de 10 meses Sim. é Jesus, quando nasce, né? A minha esposa, Karina, ela está aqui. Hoje ela é Maria Jovem. Ela está de povo e à noite ela vai de Maria Jovem. Então tem todo esse desdobramento. Vocês têm que fazer vários papéis, Vários então. papéis. Faço Olha carrasco. só. Ontem à noite eu fiz carrasco em Corã. Tem todo esse E a desdobramento. Maria Madalena? Fala um pouquinho com a gente. Você é só Maria Madalena ou você faz outros papéis também? No momento eu faço só Maria Madalena. E como é que é pra você? Como que é seu nome? Sidneia. Sidneia, você passar por isso, né? A gente se arrepia quando você é jogada no chão, depois as pessoas querendo tacar pedra e Jesus falando com você. Eu também fico muito emocionada e uma coisa que tem me feito pensar muito, como Jesus foi misericordioso com aquela mulher pecadora. Como ele teve misericórdia de perdoá-la. Então isso tem me chamado muita atenção e eu tô cada dia mais apaixonada pela cena. Você já fez anos anteriores ou não? Primeiro ano? Primeiro ano. Fiz minha primeira atuação lá no Lago, no aterro. Que legal. Sábado passado e tô apaixonada pela cena, cada dia mais. Eu sei que o povo, né, não quer falar muito, porque eles representam o povo. Mas um de vocês, se vocês puderem falar, você falaria comigo? Só responde pra mim. Você acha que se Jesus viesse hoje, como é que seria? O povo iria querer tacar pedra também? Bom dia Bom a dia. todos. Muito obrigado, Patrícia, pela pergunta. Eu acredito que não. Por todo o conhecimento que o pessoal já tem da espiritualidade que tem hoje, eu acredito que
não faria isso que teve antes, porque hoje as pessoas são mais religiosas, estão mais presentes, já têm um pouco conhecimento já da palavra de Deus, também da presença de Cristo e essa espiritualidade que vive no dia a dia. Como que é seu nome? Antônio. Antônio, eu tô vendo que tá tendo a tradução em Libras. Tem alguém que seja surdo-mudo aqui? Ela é surda. Ah, tá. E ela participa? Ela participa já. Que legal. Na cidade que eles vão faz a apresentação, ela sempre está presente. Ela é uma irmã Aparecida, da congregação Pequena Missão para Surdos daqui de Londrina. Que legal! Ai, maravilha, gente. Parabéns. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. E eu vou continuar meu bate-papo aqui. Vou produzir a pergunta para vocês, os dois líderes religiosos. Muito se diz sobre isso, né? Se Jesus viesse hoje, como é que seria? Que nem você falou, né, padre? Aquele momento político, parecia que Jesus estava ofuscando, né, os líderes políticos da época e estavam se sentindo ameaçados por Jesus. E aí, se fosse hoje, teria algum tipo de sentimento assim de ameaça também, a senhora acredita? Com certeza. Eu me oponho ao que o nosso povo ali fala, né? O que representa o povo. Porque, por exemplo, hoje tem um cristianismo revestido de muito moralismo. Não é moralidade. Uma coisa é ser moral. Moralismo. Vou dar um exemplo. Muitas vezes as pessoas que estão revestidas da religião são as que apontam os dedos, por exemplo, para quem é LGBTQIA+. Critica, julga e se pudesse faria igual a nossa amiga que está lá na Maria Madalena. Crucifica, né? Mata. Não vê as pessoas como imagem e semelhança de Deus. A mesma coisa, uma vez eu já falei aqui, as exclusões geralmente com relação aos que estão na rua. Os moradores de rua. Os cristãos chamam os que estão na rua de vagabundos. Mas ninguém sai de si e vai olhar o Cristo que está na rua. O Cristo que está preso. O Cristo que está doente. E tantas outras dimensões do Cristo. Porque se nós todos somos imagem e semelhança de Deus e devemos chegar à estatura de Cristo Jesus, então eu não posso julgar ninguém, eu não posso definir a vida dele, a sua. Cada um tem um modo de ser, tem um histórico de vida, né? Eu sempre, quando alguém vem criticar o outro, falo, vamos puxar o script da vida dessa pessoa? Vamos puxar a biografia, né? Então, eu acredito que sim. E ele, inclusive, seria mesmo colocado assim, excluído da sociedade, jogado fora, e vão jogar pedra mesmo, e crucifica de novo. Porque quantas e quantas vezes nós estamos falando da verdade que é Jesus, essa verdade que está hoje no processo do Evangelho de João, ou também dos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que quando se pergunta sobre a verdade é Jesus. Então, nem toda religião cristã hoje expressa a verdade. Há muitas que estão ligadas ao PCC e ao Comando Vermelho e ao crime. E então, essas que onde estão os estelionatários, nós não podemos dizer que falam de Jesus. Utilizam Jesus Cristo para enganar a tantos e tantos. Nós precisamos buscar a autenticidade do Cristo revelado nas Escrituras. Muito corajoso, né, o padre falar isso. E, pastor, concorda, né, até voltando à pergunta, se Jesus seria recrucificado se ele estivesse vivendo tudo isso nos tempos de hoje? Eu acredito que sim, porque, de certa forma, a gente está falando também de poder e influência. Surge alguém, né, com poder, inclusive um poder que vem de Deus, do Pai, certo? E com certeza tendo um impacto de grande influência, curas, milagres, palavras fortes e confrontadoras. Isto vai gerar no coração daqueles que detêm ou que não querem abrir mão do poder de influência, e isto com certeza iria, de certa forma, fazê-los crucificar novamente Jesus, se opor à mensagem, porque como o padre estava falando, tantas vezes é o discurso, outras são as ações, e às vezes o discurso e as ações não se coadunam neste cenário, né? Então, se nós temos Jesus no coração, de fato recebemos como Salvador de nossas vidas, e agora somos discípulos dele, não apenas isto tem que ficar no campo teórico, mas eu preciso ser
Eu preciso ser como Cristo no dia a dia, né? Eu preciso ter esta empatia que tantas vezes a gente não tem. Esta é a palavra, empatia. Empatia para com o morador de rua, empatia para aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, empatia com alguém do trabalho, alguém da família que de repente está um tanto quanto fora, angustiado, precisando de alguém, de um abraço, precisando daquele calor que só Jesus tem para nos dar. Então eu acredito que sim. Se me permite, também, pastor, até no poder político hoje no nosso Brasil está um atrelamento do cristianismo aos partidos políticos, porque é mais fácil para enganar o povo. Então os políticos também estão revestidos de cristianismo para melhor enganar e aí atrelar isso para depois fazer uma narrativa na hora das eleições. O cristianismo como um rótulo, mas não como a verdade revelada nas Escrituras. Então isso, infelizmente, tem sido assim. Nas apresentações de vocês, todas as religiões participam, né? Como público, o Ricardo? Sim, deixa eu só complementar. Pilatos fala para Jesus que ele tem o poder de crucificar ou de soltar Jesus. E Jesus fala para ele assim: nenhum poder terias se lá de cima não lhe fosse permitido. Porque tudo que aconteceu com Jesus foi permitido por Deus para que Jesus morresse e ressuscitasse. Então, assim, isso foi de alguma forma tudo, né? Até assim. Então, Jesus fala assim: nenhum poder, e maldito daquele que pensa que é, né? Maldito aquele que tem o poder e faz o que faz. Então, assim, voltando à sua pergunta, nós temos lá várias religiões, né? Evangélicos, e vamos ser sinceros, tem pessoas que lá de alguma forma não professam nenhuma fé. O que nos dá a vantagem, né, padre, pastor, que nos dá a vantagem de poder lapidar e mostrar uma verdade para aquele. Então, aquele que chega lá meio que desacreditado em Deus, é a oportunidade que nós temos de evangelizar. Aquele que está evangelizado é mais tranquilo. Então, feliz aquele que tem na porta da igreja, né, a oportunidade de receber aquele que não acredita. Então, nós temos essa oportunidade. Que bacana você falar isso. Ó, a gente vai fazer mais um intervalinho, não para eu tossir agora, mas porque a gente precisa fazer um breakzinho. Mas no último bloco do programa a gente vai ter uma mensagem final e mais um trechinho da nossa Paixão de Cristo e também saber horário de funcionamento de shopping e de supermercado hoje, gente. A Laís Magalhães vem já já com essas informações. Eu volto já já também. Tarobassidade de volta ao vivo, agora 11 horas e 40 minutos. Olha, como o Mildenberg não trouxe meu chocolatinho, porque ele falou que o mercado estava fechado, eu pedi para a Laís Magalhães preparar o Notícias da Redação dela para contar para a gente como é que está, afinal de contas, horário de funcionamento de mercados e shoppings, porque o comércio de rua, eu sei que está fechado hoje, né, Laís? Bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Bom dia para quem nos acompanha. Olha, Patrícia, realmente o comércio de rua está fechado hoje, na segunda-feira também fecha, mas funciona normalmente amanhã até às 6 horas da noite. Patrícia, e como que funciona então os supermercados? Os supermercados, eles têm sim a autorização para funcionar das 7 da manhã até às 10 horas da noite nestes feriados. Mas aí existe, né, uma diferença de algumas lojas, enfim, já que os shoppings não estão funcionando até às 2 horas da tarde, pode ser até que essas lojas do shopping não abram também, viu, Patrícia? Olha, então é isso, shopping horário reduzido hoje, na segunda-feira. No domingo, as lojas não abrem nos shoppings, viu? Só mesmo a praça de alimentação. Os mercados têm autorização para funcionar até às 10 horas da noite, hoje e segunda comércio fechado, mas no sábado, amanhã funciona normalmente. O mercado está aberto hoje, é isso? Tem autorização, pelo menos? Tem autorização. As redes têm autorização para funcionar das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Obrigada, Laís. Bom feriado para você e até uma próxima. Até. Tô brincando, viu, Emerson? Mas vamos até comentar sobre isso rapidinho, né, padre? Antigamente nada abria, né? É uma pena. Porque também as pessoas que têm que trabalhar, às vezes, estão privadas, né, de poderem participar. Prestar o seu culto agradável a Deus, né? Então, antigamente havia muito mais respeito. Hoje
já se foi perdendo muito esse respeito, porque a sociedade, apesar de que há muita gente buscando a fé, mas tem muita gente também ausente de fé. Então tem muito trabalho para nós no sentido de anunciar, de evangelizar, de acolher, né, de fazer como o Ricardo também já falava, o pastor, quanto trabalho precisa ser feito ainda, né, para que o anúncio de Jesus seja constante. Mas o Espírito Santo, como o Ricardo falou, ele faz novas todas as coisas. Então é ele quem cuida, é ele quem também trabalha e vai trabalhando de distintas formas para que o projeto do Reino de Deus possa ir acontecendo. E para quem quer assistir a Paixão de Cristo, hoje é o grande dia para vocês, porque antigamente era só na Sexta-feira Santa, né, Ricardo? Mas agora eu sei que vocês já se apresentaram em várias cidades, mas quem perdeu tem hoje. Hoje é a pupila dos olhos, né? Na verdade, sim, nós temos uma coisa muito forte com aquele espaço ali, né? Com toda a história que ele representa ali pra gente. Desde 1978, ali nós estamos ligados. Então ali é como se fosse um reduto de milagre ali, né? E então hoje, a partir das 18h30, estaremos com um momento de espiritualidade. Hoje não é um momento de alegria, né? Hoje é um momento de espiritualidade, vivenciar esse dia que para nós é triste, né? Hoje Jesus morreu, então é triste. Então nós vamos fazer uma reflexão em cima disso. Então, a partir das 18h30, lá no Centro Social Urbano de Londrina, no famoso Buracão. Da Vila Portuguesa. A Adma estará lá com a equipe, com toda a música. Vamos mostrar o Instagram do Teatro da Paz, da Paixão de Cristo, na verdade, Isso. né? O Instagram chama Paixão de Cristo. Para quem quiser seguir, é esse aí que está aparecendo no vídeo. E lá tem a programação que, inclusive, coloca a programação em outras cidades também, porque a gente tem audiência em outras cidades também. Isso, Paixão de Cristo Londrina. Aí o que nós temos então? Hoje às 18h30, começa com essa espiritualidade e ali em torno de 20 horas, né? Pouca coisa a mais ali, 20h15, então solta-se ali a encenação. Então ali nós vamos vivenciar todo o processo, vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Então entra lá no Instagram e, Ricardo, quantas pessoas vocês estão esperando hoje? Olha, nós temos ali para mais de 20 mil. E tem sido mais intenso. O ano passado foi magnífico, né? Tem relatos de 30 mil, 40 mil, mas... lembro. Né? Mas assim, hoje 20 mil é o mínimo de pessoas ali. Então, para você saber também como que você faz, né? Porque eu acho que tinha um esquema de doação de alimentos, tem tudo lá no Instagram, né? Isso. Esse alimento tem vários lugares que vai poder ser disponibilizado para as pessoas que chegarem mais cedo, né? E esses lugares a gente está pedindo, assim, no geral, que possa levar 1 quilo de alimento. Nós chamamos de paixão solidária. Que legal. É como se fosse ali a própria ação, né? Para que possa, então, as pessoas poderem fazer esse momento de doação. Queria uma palavrinha final, 1 minutinho para cada um, para a gente encerrar. Uma mensagem, Padre César, Mildenberg e Ricardo, representando aí esses atores, para o pessoal levar para casa essa mensagem. Me uno aos que sofrem nesse momento, porque o sofrimento faz parte da vida humana. Como eu já disse, principalmente os que estão doentes, às vezes os que estão na solidão, os que estão na tristeza, na angústia. Muitas pessoas às vezes estão sem sentido para a vida. Então que também possam olhar para a religião ou para esses momentos que também provocam muito a interioridade de cada um, descobrir esse Cristo interior em que cada um. E desejo a todos, aqui a toda a equipe, a nossa cidade, a todos os que atuam de coração sincero, para que possam ter também uma feliz Páscoa em suas vidas. Amém, pastor. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado por nós. Então, a mensagem para finalizar, Patrícia e todos os demais, é que de fato Jesus se entregou na cruz do Calvário, como bem diz o Ricardo. Hoje é um dia de reflexão. O sofrimento de Cristo, da nossa vida, foi levado sobre ele naquela cruz. No domingo, quando comemoramos a ressurreição de Cristo, é para que venhamos viver uma nova vida com Ele e por Ele. Deus abençoe a todos e uma feliz Páscoa. Amém. Ricardo,
uma mensagem final. É que todos nós hoje, lá no Centro Social Urbano, a gente possa vivenciar cada momento daquele que Cristo passou. E que leve a mensagem, né? E no final, a glória da ressurreição. E o sofrimento, foi falado em sofrimento, eu imagino que o sofrimento, e sofro também às vezes, tenho minhas cruzes, o sofrimento do cristão tem que ser diferente daquele que é do mundo. Acho que o sofrimento de quem está no mundo, ele é perturbação, é uma coisa que perturba. E o sofrimento do cristão tem que ser algo assim, sofrer com Cristo, né? Então que a gente possa ter essa consciência de que o sofrimento do cristão é diferente. Ele sofre, mas sofre de uma forma mais amena. Amém. Nossa, eu queria agradecer Ricardo Leal e todo o pessoal do Teatro da Paz. Eles vão fazer mais uma encenaçãozinha. Queria agradecer o pastor Mildenberg e o padre César Braga. Agora, sabe quem eu vou chamar? O Fabinho Guilhem, que ele vai acompanhar junto com a gente esse finalzinho. E ele já está preparado com notícias também do feriadão, porque aqui, meu filho, ninguém para, viu? O trabalho é 24 horas por dia, 365 dias no ano. Não é isso mesmo, Fabinho? Bom dia para você. Verdade, Paty. Bom dia para você também, bom dia para todos. E que programa lindo, hein, Paty? Parabéns, emocionante. Ai, obrigada. Toda Sexta-feira Santa já é uma tradição a gente trazer um pouco da encenação do Teatro da Paixão de Cristo, o Teatro da Paz, e o pessoal que está levando também essa mensagem tão bonita, não só para Londrina, mas para outras cidades da região. Inclusive, Fabinho, você que é novo na casa, não sabe, mas nós transmitimos a Paixão de Cristo durante muitos anos ali na Vila Portuguesa. Era uma transmissão ao vivo que só a Tarobá fez isso até hoje. E eu vou encerrar o programa então com essa encenação, antes de passar o bastão aí para você com Tarobá Notícias. E para você aí de casa, quero dizer que na segunda-feira estarei ao vivo. Segunda-feira é feriado de novo, de Tiradentes, mas a gente vai estar aqui ao vivo no Tarobá Cidade a partir das 11 horas da manhã. Então agora vocês ficam com a encenação do trechinho da Paixão de Cristo e logo depois com Tarobá Notícias. Fábio, bom programa para você também, tá? Obrigado, viu, Paty? Acompanha aí com a gente então. E eu encerro aqui com muita emoção o nosso Tarobá Notícias de hoje. Jesus, essa mulher foi pega agora mesmo em adultério. A lei é clara em nos dizer que uma mulher surpreendida em adultério deve ser apedrejada até a morte. Por quê? Por quê? Você não escutou? Ela se deita com vários homens. Ela desrespeita a lei. Essa mulher é uma pecadora e por isso deve morrer.